Olá, 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 bom dia! Cadê vocês? Gente, não me deixa aqui falando sozinha. Quero saber se estão aí. Bom dia, meu povo! Oi, gente! Olá, Gabi! Opa, tem a primeira pessoa aqui já para me ouvir hoje. Ai, que bom, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Vamos lá, hein, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Oi, Dani, tudo bem, Dani? Tudo bem? Gente, me fala se vocês estão ouvindo direitinho, se a luz está boa, se tem barulho, se a música tá atrapalhando, tá? Vamos começar esse negócio aqui para colocar o tudo para rodar. Oi, Nilza, bom dia. Bom dia, bom dia, Dani. Que saudade, hein, Dani? Nunca mais te vi. Nunca mais a gente se viu, né? Tá tudo bem com você? Espero que sim. Oi, Nilza, tudo bem? Como que tá aí também? Quero saber de você. Gente, que legal, gente. Pensa numa pessoa que está nervosa para a sua primeira live. E é tão desafiador, né? É um desafio tão grande a gente fazer uma live e a gente fica assim, insegura, sem saber se vai falar as coisas certas, se vai ser muito bem compreendida. E eu acho que faz parte até um pouco até do tema que eu vou falar um pouco hoje, né, com vocês. Bom dia a todo mundo que está aí chegando, né? É um prazer estar aqui junto de vocês, aqui na nossa área nacional, sendo... Oi meninas, oi Rê! Ai gente, a Nacional tá aqui, eu tô pra morrer de medo. Ai meu senhor, será que eu vou falar certo? Oi Aninha, bom dia! Bom dia, bom dia! Gente, que bom ver vocês aqui. Nossa, que bom saber que vocês estão aqui. Oi, Serginho! Serginho com gente super top e arrasadora aí, né? Nesse momento a gente mais do que nunca tá precisando, né? Bom dia, Jaque. Ai, gente, que medo. Que medo, que medo, que medo de falar aqui com vocês sobre esse tema. Que medo também, né? E uma honra também para mim ser a primeira desse projeto Anraflix. Né? Esse momento é um momento realmente que a gente vai precisar mudar muita coisa, muitos conceitos. E esse projeto que acabou de chegar... Opa, as minhas consultoras também estão chegando. Bom dia, Lohane. Bom dia. Eu vou... É isso mesmo, vamos mandar aviãozinho aí, coraçãozinho, eu quero interação. Eu quero ver vocês aqui conversando comigo, me fazendo perguntas, né? Porque eu acho que esse momento é o momento das perguntas. Perguntas. Como dizia um professor meu, quando eu fazia doutorado, a pergunta é o principal motor da ciência, né? E a pergunta é o principal motor também desse momento que a gente está vivendo. Por isso que esse projeto Anraflix, eu acho que vai ser o principal motor para a gente começar a sair e realmente pensar diferente, né? Sair da nossa caverna, né? Como diz a história lá da caverna, em que a gente sabe que existe alguma coisa depois dessa caverna, mas a gente não sabe como que a gente vai reagir a ela, né? Oi, Van, bom dia, Vanessa, bom dia, Lara, também aí da minha descendência, consultora da Lohana, bom dia, gente, bom dia. Né? E aí, como eu estava falando com vocês, é um momento de muita reflexão e muitas perguntas. E a gente não sabe nem para onde começar, né, gente? Porque quando a gente está com um desafio... Bom dia! Gostoso. É muito bom receber esse tanto de mensagem, gente. Eu tô me achando aqui. Bom, e aí com esse tanto de perguntas que a gente precisa fazer para esse momento, que é um momento que a gente não sabe literalmente fazer. A gente sempre tinha uma frase bem interessante que a gente ouvia muito falar, né? Se você não sabe o que fazer, pergunte para quem sabe, não é?
E aí a gente se vê no momento em que a gente vai se perguntar, e quem é que sabe nesse momento? Estamos vivendo realmente um momento, talvez um grande momento, né? A gente foi privilegiado a viver um momento de maior tensão mundial, em que a nossa única saída é evoluir. Em que o que a gente tem que fazer a partir de agora, a única forma que a gente vai sair desse momento é através da evolução. Não tem outro jeito, gente. Infelizmente ou felizmente, nós fomos apadrinhados com um momento especial da evolução da humanidade, em que todos nós, em todas as áreas, em todos os setores, em todas as áreas de pesquisa e de tudo, vai precisar evoluir, né? E a principal evolução, e essa evolução que nós vamos ter, partiu da evolução de um pequeno ser, falando aqui um pouco de ciência, né? Que foi a evolução do próprio vírus. Vocês recordam que o próprio vírus precisou evoluir para que ele conseguisse sobreviver nesse meio em que ele vive? Ele também é uma espécie. Ele também é uma espécie e ele também buscou a evolução dele. A gente está aí na sexta ou sétima geração dele, né? Vamos dizer assim. E ele surgiu de uma forma em que ele está evoluído, né? E nós também vamos evoluir, né? A gente também vai produzir novos anticorpos que pudesse combater com esse vírus. Afinal, o anticorpo só é produzido se ele estiver em contato realmente com o vírus, né? Ou com o antígeno, né? Como se fala lá na ciência, um pouco da ciência. E aí eu fiquei muito pensando nisso aqui, nesse momento assim que a gente está vivendo. E como vocês sabem, né, eu sou doutora de formação, né, eu fiz química, sou formada em química e tenho mestrado e doutorado na área de ciências da saúde. É impossível fazer o negócio Mary Kay sem olhar para tudo que eu aprendi nesse momento agora, né? Então, assim, é impossível. Quase em todas as coisas que eu faço em Mary Kay, eu acabo associando muita coisa com o que eu estudei lá no passado, né? Muita coisa eu consigo associar. E para isso que eu acho, e por isso que eu acho que eu tenho que estar o tempo todo agradecendo a Deus por esse momento de ter tido essa oportunidade de ter estudado. E muitas pessoas me falam bem assim, nossa, mas você não acha que foi um desperdício de tempo você ter feito mestrado, doutorado e depois ter jogado tudo isso fora para partir para uma área totalmente fora daquilo que você faz? E eu sempre respondo, quem disse que a área que eu faço hoje é totalmente fora do que eu estudei naquele tempo? Não tem nada de fora, gente. Tudo tá aqui dentro. Tudo ainda é ciência, tudo ainda é pesquisa, tudo ainda é também maquiagem, é também relacionamento. É por isso que a nossa sociedade evolui. É para isso que a nossa sociedade evolui, porque essas áreas todas estão conjuntas. O que adianta a gente ficar em casa parado se a gente não se exercitar? O que adianta a gente ficar em casa parado se a gente não tiver uma boa alimentação, se a gente não evoluir, se a gente não pensar na economia? E aí a gente começa lá um grande desafio, uma grande discussão que a gente não vai entrar aqui mas, sobre isso, mas a saúde e a economia, essa discussão grande vai começar dentro da nossa própria casa. Economia e saúde. E aí? Como que a gente vai fazer para que todas essas coisas se andem juntas? Porque, na verdade, uma não tem como desassociar da outra. A economia e a saúde, elas precisam estar juntas. Simples assim. E são tão importantes uma e a outra. E aí eu comecei a refletir tanta coisa, gente. Começou a pensar tanta coisa. E isso faz a gente se mover, isso faz a gente sair. E mais do que nunca, a ideia do pensamento fora da caixinha é algo que realmente tem que acontecer agora. Porque quanto mais a gente ficar dentro da nossa caixinha, menos a gente vai aprender em relação a tudo que a gente precisa aprender nesse momento. Mais do que nunca, essa expressão é a expressão mais correta e mais certa que a gente tem. Vamos precisar pensar fora da nossa caixinha. E aí eu estava lembrando de algumas coisas que eu estudo, e aí até a
A Renata achou graça esses dias porque eu comecei a associar algumas coisas do processo de seleção natural. Eu sei que parece um pouco de ciência, gente, misturado aqui. A gente vai trazer um pouquinho desse científico também para esse momento, para a gente refletir um pouco sobre isso, né? E aí eu falei assim, nossa, parece muito o processo de seleção natural de Darwin. Por quê, gente? Por que que parece tanto com esse processo? É lógico que a gente sabe que a ciência evoluiu muito mais depois de Darwin, né? Se a gente lembrar das nossas aulas de biologia bem direitinho, a gente vai lembrar que depois de Darwin veio Mendel, né? E o Mendel, ele pensou lá na genética, nos genotipos, nos fenotipos e tudo mais. Então a gente não vai pensar desse lado, a gente vai pensar em relação ali a Darwin, que ele teve uma sacada bem legal em relação ao que seria a evolução da nossa, a evolução das espécies, e também teve essa sacada bem legal, assim, de que seria o primeiro princípio das próximas perguntas que viriam. E realmente esse processo tem muito a ver com a gente. Por quê? Nós só evoluímos quando somos forçados, né? Nós só evoluímos quando a gente tem realmente algo que nos coloca muito mais para frente, né? Vamos pensar aqui, eu vou colocar a mim, né? Vou colocar o meu exemplo aqui. Onde que eu iria fazer uma live num momento igual a esse? Onde que eu iria trazer um assunto em relação a esse, aqui fazer live, né? Porque eu fui realmente forçada a pensar um pouquinho mais fora da caixinha. Então, o que Darwin dizia lá no processo de seleção natural? Ele dizia que os organismos mais bem adaptados ao meio são aqueles que vão sobreviver. Olha, vou repetir. Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência. O que quer dizer isso em relação a gente agora? Em relação ao agora, o que a gente está aprendendo nesse momento? Por mais que todas as informações que estão sendo colocadas na nossa cabeça agora, se a gente ligar agora em qualquer canal praticamente, tudo que está sendo passado, certo? E muitas vezes a gente quer ficar ligado somente às informações que estão sendo passadas, a gente não quer fazer nada, a gente não quer agir, não quer, a gente fica naquele momento que a gente paralisa e fica olhando todas aquelas informações. Só que a gente já sabe quais são as principais. E quais são as principais informações que a gente precisa pegar? Que é para evitar sair de casa, evitar o contato físico, lavar a mão, tal, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, a gente já se adaptou a esse meio. Eu quero que você imagine você agora, quando tudo isso passar, se é que na hora que ele passar, se você não vai chegar do supermercado todas as vezes e ainda vai lavar as mãos. Porque a gente se adaptou ao novo meio que a gente está vivendo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a gente se adaptar a esse meio, mais chance nós temos de sobrevivência daqui para frente. Mais chance nós temos de pensar fora da caixinha. Chegou a hora da gente parar de pensar tanto o que a gente precisa fazer, porque a gente já sabe, a gente já tem essa noção do que a gente já sabe, e agora o que a gente vai fazer para evoluir. E aí, gente, a gente tem muito que pensar, muito que agir, muito que fazer. Eu acho que a gente tem um momento nas mãos que é um momento realmente de uma adaptação muito mais forte. E aí, a gente vai olhar assim, cara, muitos de nós vai olhar assim pra gente, pra esse negócio, e vai falar, não tem como fazer mais Mary Kay. Não dá mais para fazer, porque eu não tenho condições, eu não sei o que fazer, não vai dar, e vão desistir. Essas pessoas, elas vão desistir porque elas não conseguiram se adaptar ao meio. Vai ter pessoas nesse momento que vão olhar para essa situação e vão falar assim, cara, não posso desistir. Eu tenho que pensar em alguma coisa que eu possa agir nesse momento e ter os resultados que eu preciso ter. E aí vão vir algumas ideias. As ideias que vão vir, sei lá, são tantas, são várias que vão surgir. Talvez fazer uma live, talvez contratar um motoboy, talvez fazer algumas
algumas ações que vão realmente tirar a gente daquele negócio, daquela ação. E isso significa adaptação ao meio, né? Isso significa fazer com que o nosso negócio acabe girando, porque realmente são essas pessoas que vão se adaptar melhor. Estamos passando por um processo realmente de peneira. E aí vai significar o quê? Quem desistiu não vai ter chance? Não, porque olha, vai ter chance sim, na verdade, né? Não significa isso. Porque olha só, uma das coisas que ele fala também logo depois que Darwin fala é sobre que os organismos mais bem adaptados, eles têm maiores chances de sobrevivência e que depois eles garantem a sua descendência. Na verdade, a linha de frente das pessoas que vão realmente agir, das pessoas que realmente vão sair fora da caixinha e que vão começar a pensar de um modo diferente e que vão dar mais a cara a tapa de fazer esse negócio agir de uma forma que talvez a gente nunca tinha pensado agir, vão ser essas pessoas que vão dizer para os que virão atrás de nós, que estavam com mais medo, vamos dizer assim, que o negócio dá certo. Alguém vai precisar sair do sua zona de conforto nesse momento para olhar e falar assim, gente, olha só, tem como ser feito, dá para fazer. É só a gente parar para pensar aí mais ou menos no sistema que a gente está observando agora que está acontecendo. Nossa, na minha primeira reação quando eu soube, os primeiros 15 dias que eu tive de março, eu não estava ligada a informação nenhuma. Não tinha informação nenhuma. Os primeiros 15 dias. Passei os 15 dias trabalhando muito, muito mesmo. E, inclusive, eu tenho até uma curiosidade para contar para vocês. Um dos eventos que eu fiz foi no STJ. E aí, no STJ, no finalzinho do evento, a Comissão de Saúde quis usar a sala que a gente estava fazendo um evento lá, né? A Comissão de Saúde. E eles estavam discutindo quais seriam as próximas atitudes que as pessoas iriam tomar em relação ao coronavírus. Eu vou confessar para vocês que naquele momento eu não tinha informação absolutamente nenhuma em relação ao coronavírus. Para mim, ele era como o H1N1, que foi aquela coisa toda, mas que não foi também um bicho de 7 cabeças. Né? Então, para mim, eles estavam lá sentando e eles estavam conversando sobre isso e eles estavam dizendo assim, é o nível em que a gente vai pedir para as pessoas lavarem as mãos. E aí, tá, o nível 2, né, de ação que eles iriam tomar. O nível 2 vai ser se as pessoas chegarem aqui com tosse, com não sei o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E o nível 3 era a loucura. Tipo assim, todo mundo em casa, todo mundo sem fazer nada, lá preso e tal e tudo mais. E aí um dos médicos falou assim, não, mas essa situação não vai chegar aqui no Brasil. A gente não vai chegar nesse nível de situação. E eu saí de lá pensando assim, nossa, realmente, o pessoal tá colocando uma tempestade num copo d'água. Não vamos chegar nesse meio. Alguns não concordaram, outros concordaram, né? E eu fiquei lá pensando, falei, não vai, isso não vai acontecer, realmente não vai acontecer, não vai chegar um nível que todo mundo não vai precisar sair de casa, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho. E no dia 15 eu fechei o meu pedido, né? No dia 15 eu fechei o meu pedido e parou toda aquela sequência, aquele envolvimento tal e tudo mais com os eventos. Já ia começar realmente a minha rotina normal. E aí eu tive a oportunidade de começar a ver um pouco mais sobre informações. E aí eu comecei a ficar assustada. Nossa, mas é tão grave assim? Quando a minha caixa chegou, depois do dia 15, a minha primeira atitude foi, meu Deus, e agora? Eu tenho um monte de produto para vender e eu não posso mais sair de casa. Meu negócio simplesmente parou. Eu não tenho mais como fazer o meu negócio. E aí a minha ficha caiu quando uma cliente me pediu um produto e esse produto estava na caixa, eu não tinha esse produto antes, e esse produto estava na caixa que veio, que chegou com os meus pedidos. E aí minha ficha caiu nesse dia,
quando eu olhei para a caixa e falei assim, meu Senhor, obrigada por eu ter feito o pedido. Porque, na verdade verdadeira, a gente vai ter que realmente se preocupar como que a gente vai fazer o nosso negócio e vai fazer o nosso negócio girar mesmo nessas condições. Qual era a rotina que nós tínhamos antes e o que a gente pode fazer nas condições que nós temos hoje para que essa nossa nova rotina se aproxime o mais próximo da rotina anterior com novas ideias. Com novas ideias. E eu fiquei pensando, já pensou se eu não tivesse feito o pedido? Já pensou se naquele momento eu precisasse pensar como é que eu vou sustentar a minha casa e ao mesmo tempo fazer o meu pedido e fazer com que o meu negócio não gire? Então eu vi, nossa, totalmente que o negócio precisa de girando. Gente, eu vendia em torno de 1.500 na semana. Semana passada eu vendi R$500 ajoelhando no chão e agradecendo. Sabe aquele negócio que a gente falava assim, ó, nossa, a gente, muitas consultoras, muitas vezes a gente fala assim, né, saía antes, vendia uma base, falava, nossa, meu dia hoje foi tão ruim, eu vendi uma base só, foi muito ruim, vendi só uma base. Agora pensa, nesse momento que a gente está vivendo, o quanto vender uma base vai ser algo que a gente vai olhar para isso e falar assim, muito obrigada por eu ter vendido essa base. E eu tô falando em todos os níveis, né? Logicamente que eu sei que tem pessoas que vão falar para mim e falar assim, mas eu não preciso disso. Tudo bem, tá ótimo. Mas quem precisa vai precisar trabalhar, vai precisar acabar arranjando algum meio de fazer o seu negócio. E aí cada um vai se adaptar à forma que achar melhor nesse sistema. Porque na verdade verdadeira não vai parar. Não compre essa ideia. Ó, a Vanessa aqui dizendo que vendeu ontem R$389. Essa ideia de que ninguém vai comprar é uma ideia que nos faz sentir confortável dentro da nossa casa. Porque a gente começa a pensar, não, ninguém vai comprar, então eu não tenho motivo para sair, mas é uma mentira. As pessoas vão continuar comprando Mary Kay. É lógico que não vão continuar comprando, mesmo vocês vão continuar comprando. Ó, aqui, ó, gente, chovendo aqui, a Lohana, oi, de você, aqui também falando que vendeu. Olha só, para vocês verem o quanto que realmente essa situação que a gente está vivendo agora, ela não é limitante. E vai ser o fato da gente sair realmente de fora da nossa caixinha e pensar muito mais amplo o que a gente pode fazer. E aí ontem eu tive a ideia de trabalhar com a minha unidade pelo Zoom, com uma aula de maquiagem pelo Zoom. Vocês já imaginaram se vocês fizerem aulas de maquiagem, né, em que vocês possam convidar a sua cliente a estar junto com você num café da tarde, ela lá tomando café, essa ideia do Divo eu achei bacana demais, ela lá tomando café na casa dela e você tomando café na sua casa, né, e fazendo uma aula de maquiagem com ela. Cara, com certeza ela vai querer os produtos. Se ela não quiser agora, ela vai querer depois, quando tudo isso passar. Mas sabe, o que vai acontecer se você parar realmente de falar dos seus produtos, se você parar e achar que é isso mesmo que você tem que fazer, simplesmente as coisas vão estacionar de uma tal forma que você não vai conseguir depois recomeçar o seu negócio. E aí a gente volta lá no que o Darwin falou. Existem chances de sobrevivência daqueles que são os mais fortes, eles garantem a sua descendência, eles vão garantir realmente. Nós temos pessoas que, lembra quando eu falei, quando eu comecei a reunião, e que eu disse assim, pergunte para quem sabe, que eu falei, hoje a gente não sabe para quem perguntar, porque ninguém sabe, nós seremos as pessoas que saberão o que fazer, nós seremos essas pessoas. Nós seremos as pessoas que lá no futuro, que as pessoas olharem pra gente, o que você fez que foi tão diferencial na sua vida? E as pessoas vão dizer assim, e a gente vai ter a oportunidade de dizer, eu fiz isso. Isso é o processo evolutivo.
Nossa, esse é o processo evolutivo do nosso trabalho, de nós como pessoas, de pensar realmente fora da caixinha. E isso realmente é muito, muito mágico. E é em todos os setores. Agora, para de falar. Realmente, para de falar de Mary Kay e fique na sua casa assim, ó, quietinha, sem fazer nada, nada, nada. Não tô falando, gente, que não é para sair da rua, não é para todo dia tá saindo, não é isso. Você pode organizar uma rotina que seja o mais próximo do ideal que antes era. Aqui, por exemplo, eu tô colocando os meus clientes todos para um dia só. Um dia. A Lohane, minha consultora, contratou um motoboy, entendeu? Para fazer a entrega dela. E tantas outras ideias que estão surgindo daqui para frente. O quanto que a gente está evoluindo, gente. Olha o tanto que a gente está sendo beneficiado com um momento desse. O quanto a gente está crescendo num momento como esse. Nós seremos as pessoas que saberão o que fazer. Nós seremos as pessoas. E isso é para todas as áreas. Eu não estou falando só para Mary Kay, não, é para todas. Né? Eu estava conversando outro dia com a Vivian. Eu tenho 2 Vivian Tops na minha unidade. Eu estava conversando com a Vivian, que faz bolo outro dia desse daí. E eu estava falando para ela, né? Ela faz bolo. Você já imaginou se ela parar de falar dos bolos dela? Gente, já pensou quando tudo isso acabar? O tanto que as pessoas vão querer comemorar? Vocês já pensaram como que vai ser o Dia das Mães se tudo isso já tiver acabado? As pessoas vão querer comemorar. E já imaginou a quantidade de bolo que essa menina vai fazer quando isso acontecer? Porque elas vão querer. Você já pensou que com cabelo e unha, tudo isso acabar? Gente, eu tô aqui desesperada para fazer cabelo e unha. Tudo isso vai acontecer, porque quando acabar, a gente não vai conseguir vaga pra fazer unha e cabelo. Mas por quê? Porque as pessoas sentem a necessidade desses trabalhos, desses serviços. E é isso que a gente tem que implantar na cabeça das pessoas nesse momento. As pessoas precisam sentir a necessidade de ter os nossos produtos depois. Ou vocês acham mesmo que depois, quando tudo isso acabar, elas vão se adaptar realmente a qualquer base, a qualquer batom, a qualquer cuidados com a pele? Não. Não, é agora, é esse nosso processo de plantação. É aqui que a gente precisa evoluir. É aqui que a gente precisa garantir a descendência das nossas próximas gerações, a nossa descendência. É aqui que a gente precisa fazer com que o negócio realmente saia. Olha assim, ó, aí a Vanessa falando, realmente nós precisamos voltar. É claro que não dá para a gente pensar em algo tão amplo, né? E aqui não cabe nunca e nunca vai caber essa discussão entre economia e saúde. Não é bem isso, sabe? Aquela coisa toda que a gente precisa fazer. A gente não precisa ir para os extremos, mas também a gente não precisa parar. Essa discussão de economia e saúde começa dentro da sua casa. E o que você vai fazer para que tudo isso continue girando o mais próximo do ideal? Lógico, gente, que vão acontecer problemas que a gente vai ter. Não é um problema que é relacionado a Mary Kay, o que a gente está acontecendo, o que está acontecendo aqui agora. Não é um problema relacionado ao que somente a Mary Kay. Não é que dando mais lúcido. Uma prima minha ligou para mim e ela disse assim: Cíntia, eu tô ligando para você porque eu tô tão preocupada com você, você não faz ideia o quanto que eu tô preocupada. Eu falei assim, nossa, mas por quê? Nossa, porque você faz Mary Kay, eu fico imaginando como é que você vai fazer o negócio continuar agindo. Nossa, vendendo Mary Kay, quem é que vai comprar Mary Kay? E naquele dia, gente, por incrível que pareça, eu tinha vendido quase R$400, né? Naquele dia eu tinha vendido quase R$400. Eu falei assim, então, né, gente? O mais legal é isso, é a gente falar o então, né? Pra mim tá tudo ótimo, graças a Deus as pessoas continuam comprando, graças a Deus as pessoas continuam fazendo o negócio acontecer. Mas quem que vai comprar? Eu falei, mas gente, o que mais tem é gente precisando de autoestima agora. Ou você acha que um batom não muda a vida de uma pessoa?
Faz uma aula de maquiagem aí com uma pessoa que está paradinha nesse momento. Faz aí, liga para alguém, faz aí uma videochamada com alguém e pede para ela fazer uma aula de maquiagem. Começa a conversar com ela. Conversa com ela sobre esse momento, fala coisas boas, porque notícias ruins a gente já tem até demais, né? Fala coisas boas, mostra atitudes boas, coisas positivas, vai fazendo ela passar um batom, vai fazendo ela passar uma sombra, uma máscara para cílios, vai fazendo ela fazer um negócio bem realmente que levante realmente a autoestima dela. E aí, faça isso. Faz isso no final do dia. Essa pessoa não vai te ligar e te dizer o quanto que você mudou a vida dela. Ontem eu também tive uma experiência muito parecida com essa. Eu tive uma outra pessoa que entrou em contato comigo e ela disse assim, não saia de casa. Por favor, não saia de casa. E me mandou um gráfico de várias coisas, né, que estava dizendo, eu falei assim, eu não estou saindo de casa, graças a Deus as coisas estão acontecendo. E aí ela disse assim, e aí ela falou assim, mas olha, eu fico preocupada porque você trabalha na rua e tal. Eu falei, não, mas até para trabalhar na rua existem protocolos para a gente seguir, né? Muito obrigada pela sua preocupação. Ela falou assim, eu vou te mandar um vídeo de um epidemiologista que vai te contar sobre o quanto que daqui para frente vai ser terrível. Eu falei, cara, não manda não. Manda não, faz o seguinte... Sabe, vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas positivas, coisas que realmente vão mudar a nossa vida, porque a gente já sabe o que vai acontecer. As previsões desse vírus são as piores possíveis, mas não é porque as previsões desse vírus são as piores possíveis que eu preciso levar uma vida sendo com que seja as piores possíveis. Né? Aí, ó, a Lohane falando, realmente, ela começou um mês... com medo de fazer o negócio dela e agora tá fechando o pedido dela já como estrela, vai virar estrela hoje, né? Então, é isso que eu tô falando. Não é porque as previsões são as piores possíveis que dentro da nossa casa nós precisamos levar a vida como sendo a pior possível, porque não vai ser. Falei assim, olha, já tem coisa demais para eu me preocupar. Como várias de vocês sabem, eu tenho lúpus, estou passando por um processo quimioterápico neste momento e ainda ter que ficar pensando em coisas negativas que vão acontecer daqui para frente. Nossa, por favor, não manda não, vamos falar de coisas boas. Eu tô depressivo, eu tô tomando antidepressivo, não sei o quê. Falei, pois mas sobre isso, não dá. Aí ela ficou meio assim, meio caladinha. Quando foi à tarde, ela me mandou um vídeo de coisas positivas que estão acontecendo no nosso ambiente agora. Por exemplo, quantas vezes você ligou para os seus pais ou para alguém querido por uma chamada de vídeo? Aqui em casa, nós fizemos, usando o Zoom, né, o aplicativo Zoom, que a gente pode usar aí até quase 1 hora de reunião sem pagar por ele. Aqui em casa eu fiz uma reunião usando o Zoom com meus pais, com os meus irmãos, com as crianças, com todo mundo. Foi super divertido. Meu irmão lá no Espírito Santo com as gêmeas, meu outro irmão com os filhos dele. A gente só ouvia gritaria de criança, mas foi tão legal, foi tão bacana. E olha, não é um processo da gente pensar que a gente precisa realmente estar todo mundo tão grudado assim, que isso a gente também pode fazer mesmo estando longe. Quantas vezes a gente já não fez isso? Quantas vezes você pegou o seu telefone e ligou para sua cliente, por exemplo, para perguntar como que ela tá? E já pensou em fazer isso? Já pensou em colocar essa nossa alternativa? Porque nós estamos passando por esse momento de grande reclusão social, né? de grande... todos realmente dentro de casa, mas numa época em que nós podemos estar conectados todos ao mesmo tempo. Nós estamos aqui nessa sala, neste momento, com 30 pessoas conversando sobre o assunto e todas... 100%. Em todos os comentários só me colocaram coisas positivas. Eu duvido que depois desse momento que a gente está aqui conversando, se vocês vão continuar, ou se alguém estava triste, vai continuar triste. Porque todas estão aqui falando coisas positivas. E é isso. Não é porque o mundo lá fora está te dizendo coisas tão terríveis que a sua vida está um clima terrível. Então,
Se é para evoluir, evolua para o lado bom, o lado positivo de tudo isso, né? Evolua para TV e assistir realmente aquilo que realmente te importa. Não te importa saber como que uma pessoa... Eu vi um vídeo outro dia desse, olha como é uma pessoa morrendo de coronavírus. Eu não quero saber. Eu não quero saber primeiro porque eu acho que fere até o respeito àquela pessoa, né? Fere o respeito até àquela pessoa. Eu não quero, eu sei que infelizmente, num processo evolutivo, olhando no âmbito da ciência, infelizmente algumas vidas vão se perder. Eu preferia que ninguém se perdesse, mas mesmo que todos nós fiquemos em casa, recolhidos, fazendo nossa parte, tudo que tem que ser feito, infelizmente, algumas pessoas vão morrer. E é triste, eu não quero que sejam os meus pais, eu não quero que seja a minha mãe, eu não quero que seja o pai, eu não gostaria, mas infelizmente é um processo que a gente está passando, né? Então, o que a gente pode fazer para que isso seja amenizado? Até pensamentos positivos nos trazem sensações positivas que nos fazem produzir hormônios positivos que elevam a nossa imunidade. Então, a gente ficar negativo, pensando realmente nas coisas ruins que vão acontecer, fazem também com que a nossa imunidade baixe, né? E a gente não quer isso, a gente quer realmente que as coisas comecem a, de fato, ter resultados positivos. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Nosso processo evolutivo acabou de começar. Nós estamos realmente passando por um momento, é um processo evolutivo mental, como a nossa nacional colocou. Literalmente isso, é essa correlação, é esse o resultado que eu queria que a gente chegasse. Nós somos seres humanos e temos a oportunidade, né? Nossa espécie tem a oportunidade de evoluir mentalmente, de pensar fora da caixinha, de pensar em soluções. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, quando toda essa sequência passar, nós vamos ter desenvolvido técnicas tão avançadas, mas tão avançadas, que não vai fazer sentido voltar a ter a mesma vida que nós tínhamos antes. Entendeu? Não vai fazer mais sentido. A gente vai olhar para o novo sistema que nós mesmos criamos e vamos pensar assim: cara, mas não faz mais sentido fazer daquele jeito que eu fazia. O novo jeito que eu faço é muito melhor e me traz muito mais resultados. Entendeu? E me traz muito mais resultados. Só que isso só vai acontecer se a gente avançar, se a gente começar a pensar realmente fora da caixinha, se a gente deixar com que o medo, ele não fale tanto. A gente vai fazer o seguinte com medo. Medo, deixa eu conversar com você. Senta aqui do meu lado, aqui ó, nesse banquinho aqui, eu vou preparar um banquinho para você. Senta aqui do meu lado, tá? Fica aqui, sentado. Por quê? Porque o medo é essencial. Viver numa sociedade sem medo, né? O medo também, ele é responsável pela nossa preservação de espécie, da nossa espécie, né? Então a gente vai virar para o nosso medo e vai falar: senta aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer nas condições que eu tenho hoje para trabalhar, enquanto eu tenho condições melhores ainda para fazer melhor ainda. O que eu posso fazer nesse momento? Quais são as atitudes que eu posso tomar em relação ao que está acontecendo? Como eu falei para vocês, o medo, a pergunta é o grande motor do processo evolutivo das nossas espécies, das espécies humanas, né? Então, a evolução mental, como que é isso que eu estou falando, a evolução de métodos, a evolução de atitudes, né? E aí a nossa pergunta vai ser baseada em relação a isso. Vão surgir ideias, muitas, serão ideias fantásticas, desde quem é consultora, quem está querendo ser consultora, até a nossa maior nacional, a nossa nacional mais top. Todos podem contribuir uns com os outros com as ideias que nós temos.
todos. E esse é o momento do brainstorm, né? Esse é o momento da chuva de ideias. Esse é o momento da gente começar a colocar tudo para rodar. Gente, a gente vai fazer muita besteira com as nossas ideias, mas elas vão ser refinadas a partir do momento que a gente começar a colocar elas para rodar. Elas vão ser melhoradas a partir do momento que a gente começar realmente a fazer elas rodarem. Vai ser incrível. Ontem, por exemplo, quando eu fiz a aula de maquiagem pelo Zoom, eu tinha convidado a minha unidade inteira para participar. Só foi a Lohane. E depois eu fiquei pensando, nossa, se tivesse ido a unidade toda, talvez eu não teria dado conta. Bom, então eu posso ajustar aqui, eu posso ajustar aqui, eu posso fazer isso aqui. Ah, da próxima vez eu vou falar isso aqui, que isso aqui tem que fazer antes. E aí, quando for a próxima reunião que eu fizer online de aula de maquiagem, eu já vou melhorar. Só que aí eu não vou ficar só experimentando, eu já tô começando a rodar lá com as minhas clientes. Então, ontem eu já coloquei lá nas minhas clientes, usei até a foto lá da minha consultora, né, que fez antes e depois. Falei, gente, comecei as aulas de maquiagem online. Por enquanto é gratuito, viu? Mas aguarda. Então, já tenho pessoas novas já querendo fazer aula de maquiagem junto comigo, né? Eu não sou especialista em maquiagem, eu fico imaginando quem é, né? O tanto que vai bombar nessa história aí, o quanto que vai arrasar nisso aí. Então, aí eu já vou colocando ela para fazer. Essas pessoas que disseram sim já vão começar a fazer junto comigo. E também vai ser uma espécie de experiência que eu vou ter com ela. Aí, ó, eu vou fazer, vai ter algumas coisas erradas, vai ter algumas coisas certas, vai ter algumas coisas que vai dar muito certo. Aí eu já vou garantir a descendência, né? Já vou garantir as minhas descendentes, né? E aí eu vou fazendo aqui, vai dar certo. O que não der errado eu também já vou falando, gente, não vai por esse caminho aqui, não deu certo. E assim tem que ser todas nós. Nesse momento agora, não importa se você é consultora, não importa se você quer ser uma consultora, não importa se você é uma Red Jacket, se você é uma diretora, se você é uma nacional, não importa. Nesse momento, a gente está no momento da chuva de ideias. Coloquem as suas ideias para rodar, mesmo que você ache que seja besteira, essa é a nossa evolução. E quando chegar lá, todas nós vamos estar cantando a mesma música, do mesmo ritmo, da mesma forma. E ter realmente passado por esse momento de uma forma assim, simplesmente incrível. Incrível. E é tudo isso que a gente vai aprender. E aí eu tenho certeza que quando todas as coisas começarem a rodar, vai dar certo. E aí vocês podem estar me perguntando, Cíntia, mas eu não sei maquiagem, né? Então, ótimo. Não sei maquiagem, não sei o que eu posso fazer nesse momento. Bom, primeiro passo talvez seja aprender a maquiagem. O segundo é pensar que você também tem ferramentas relacionadas a outros assuntos que não sejam só maquiagem. Vamos supor que você seja boa e muito boa relacionada ao que se diz em relação a cuidados com a pele. E se você fizesse um treinamento de cuidados com a pele com suas clientes? E aí você virasse para elas, cuidados com a pele que eu vou fazer. Tá aqui o convite para vocês e vamos fazer esse workshop. E se você tivesse ideia de administração financeira, né, nesse momento, para consultoras ou para quem né, e colocasse para rodar essas ideias com as suas clientes. E se você aí, sei lá, que faz outras coisas nesse momento, né, por exemplo, a própria ideia da Vivian, né, com o bolo, colocasse um workshop de bolos para fazer enquanto você está lá fazendo de bolos, começasse a falar da pele. Gente, a gente tem um canal aqui, a gente tem uma oportunidade aqui enorme para evoluir. Enorme! O que a gente vai fazer daqui para frente? Gente, já pensou? Sério, vocês já pararam para pensar o quanto que a gente vai evoluir nesse momento? O quanto que a gente vai pipocar neste momento, no momento que estamos vivendo? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ideias. O dinheiro vai vir como consequência desse momento. Entendeu? O dinheiro é a consequência deste momento que nós estamos vivendo.
E aí voltando lá no processo evolutivo de Darwin, né? Que ele diz que os mais fortes garantem a sua descendência, os mais fortes sobrevivem aos meios. Lá na frente, aqueles que tiverem as primeiras ideias e que colocarem elas para rodar, provavelmente serão aqueles que vão ter acumulado um pouquinho mais de dinheiro nesse processo. A Nilza, uma consultora minha, me lembrou muito bem de um livro que eu achei super bacana, que a gente fez lá no Checkmate, que é o livro A Boa Sorte. Todos nós estamos na mesma condição. Todos nós estamos exatamente na mesma condição. Então, todos nós temos a oportunidade de sair da mesma condição e chegar no outro ponto, chegar num ponto melhor, desde que a gente comece a produzir a nossa boa sorte. Para quem não leu esse livro, eu aconselho realmente a ler. Ele tem em PDF, é uma leitura fácil, em um dia dá para fazer, e esse é o grande momento que a gente pode fazer essa boa sorte rodar. Esse livro é simplesmente fantástico e ele é inspirador. A nossa boa sorte está sendo plantada agora. E aí, eu não estou dizendo, em nenhum momento eu disse, vamos sair, vamos chegar para as ruas. Não disse isso. Eu disse, vamos evoluir. Nós seremos as pessoas que saberão o que fazer. Nós seremos as pessoas que saberão o que fazer. Né? E saberemos ensinar. Então não me importa. Não importa quem é você na história aí do que está acontecendo. Quem é você nessa história de coronavírus agora? Não me importa. Importa que você também tem boas ideias e pode fazer com que o nosso processo evolutivo comece desde já. Então, se você tem uma boa ideia, coloque ela para rodar, fale com a sua amiga do lado, faça experimentos de como que você vai fazer com que essa ideia rode, faça ela em pequena escala, que nem realmente um processo industrial. Faz primeiro a sua ideia rodar em pequena escala. Como é que funciona se eu fizer com uma pessoa? Depois, como é que funciona se eu fizer com 2, com 3, com 5, com 10, com 20, com um monte de gente? Daqui a pouco você vai olhar para o sistema e vai falar, caraca, aquela ideia que eu comecei aquele dia, olha o tanto de gente que está colocando ela em prática. Então, coloque a sua ideia para rodar. Esse é o momento. Entendeu? Está nas nossas mãos, não está na mão do governo, não está na mão da sua nacional, não está na mão da sua diretora, está na sua própria mão sair deste momento. E você vai agir de acordo com as suas convicções, de acordo com aquilo que você acha que é certo. Foi aquilo que eu falei. Muitas vão acabar falando que não precisam de Mary Kay agora, enquanto muitas vão fazer desse momento o seu principal momento de explodir nesse negócio, de explodir, fazer um negócio, ó, girar. É só começar. Só simplesmente começar. Então, gente, estamos aqui há 45 minutos conversando sobre esse assunto. E estamos aqui há 45 minutos conversando sobre esse assunto da evolução. E eu quero dizer para vocês que eu estou junto com vocês, estamos aqui exatamente no mesmo barco e a gente vai aprender a remar juntas, vamos aprender realmente a sair desse lugar juntas. Eu também sou uma daquelas que está fazendo o negócio andar, né? Mesmo em todas as condições que eu tenho, né? Mesmo em tantas coisas que poderiam ser limitantes para mim nesse momento, como o próprio momento da doença, o próprio momento de estar fazendo a quimioterapia, mesmo nesses momentos, sabendo que tem crianças, que tem meus pais, mesmo nesse momento, nós podemos agir, podemos ter uma frase, eu li que frase e falei, e podemos ter ideias que vão fazer o nosso negócio sair da caixinha. Então, só relembrando aí para você, Darwin dizia, né? É lógico que a gente sabe que hoje existem outros como é que se fala? Outros viés, né, do processo evolutivo, lógico que a gente sabe, mas pegando só um pouquinho lá do que Darwin teve naquela ideia, até uma ideia realmente, primeira ideia, né, os organismos melhores adaptados ao meio têm mais chance de sobrevivência e garantem a sobrevivência da sua descendência. Né? Eles aprendem como sobreviver
nessas condições, aprendem a sair, de sobreviver nessas condições, e eles também garantem com que os próximos que virão também garantam a sua sobrevivência. A gente vai aprender o que fazer e vai conseguir ensinar. E vai ser um momento muito disso mesmo. Vai ser um momento de fazer, ensinar, ter ideias, colocar em prática e ensinar. Isso simultaneamente, isso tem que acontecer simultâneo, de forma simultânea, entendeu? Enquanto você aprende, você ensina e você tem ideias e tudo isso vai virar um ciclo. E quando tudo passar, eu quero que vocês lembrem dessa live que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Quero que vocês lembrem e falem para vocês mesmos, né? Que esse momento foi um momento que talvez muitas aqui tenham parado para pensar, realmente, olha, eu tinha tantas ideias bacanas, eu acho que eu podia colocar essa ideia para rodar. E lá na frente, quando tudo passar, eu vou ser a pessoa que gostaria muito de ser essa pessoa que vai te dar um abraço e te falar muito obrigada pela sua ideia. Ela também ajudou a minha vida a melhorar. A gente vai ter muitas ideias e essas ideias serão chocantes. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito mais fortes. Nós seremos os organismos melhores adaptados a esse meio. De forma de sucesso. Gente, eu queria saber se vocês entenderam tudo que eu falei e eu queria aí uma interação aí com vocês. Nós temos aí 10 minutinhos só para a gente conversar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de colocar a mais e falar aqui comigo? Eu amei estar aqui com vocês, de verdade. Alguma coisa para vocês me falarem aí? Alguma dúvida? Ai, que bom que você gostou, Ale. Obrigada, Milena. Obrigada. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Graças a Deus. Muito a Deus por esse momento. Eu espero muito que realmente tenha servido para dar um pouquinho de ânimo, de energia e se embora fazer, como eu tenho dito quase todos os dias na minha unidade, fazer o melhor nas condições que nós temos hoje, enquanto não temos condições melhores ainda para fazer melhor ainda, né? Essa é a frase do Cortella e será a minha frase de nacional, né? Quando eu me tornar nacional. Obrigada por tudo, muito obrigada. Espero que a ciência possa ter também, né? E eu sou grata, muito grata por ter passado por tudo isso. Gente, muito obrigada por todas as mensagens. Caso alguém tenha dúvida, né? Pode mandar lá para mim. E, gente, vamos continuar com esse projeto. Amanhã tem mais pessoas falando nesse horário, em alguns outros horários também, que a Renata vai colocar aqui. Vamos ter aula de maquiagem. Aguarde, gente. OneHerFlix, simplesmente sensacional. Ferver. E vamos lá, gente. Brainstorm. Chuva de 10, chuva de 10, chuva de 10, chuva de 10. Viu, meninas? Muito obrigada. Um beijo para vocês. Grande beijo. E bom trabalho nas condições que vocês têm hoje, enquanto não tem condições melhores ainda. Viu? Obrigada, Aninha. Obrigada. OneHerFlix vai bombar, Vivian. Isso mesmo. Quero todo mundo assistindo. Unidade de Poder da Autoestima. Parabéns por todas que participaram. Amei. Tá? Isso mesmo. Colocar a frase. Gente, comenta a frase. Ai, gente, eu vou ter uma frase. Deixa salvo. Eu não sei como que deixa salvo. Não sei como que deixa salvo. Como que deixa salvo, gente? Não faço ideia. Oi, Nilza. Obrigada por ter ficado até o final, meu amor. Obrigada, Miseu, Deliene, Edna, você que é minha professora, viu? De verdade. Obrigada, minha descendente poderosa, minha gravidinha linda, poderosa. Eu não sei deixar salvo, Lô. Não sei. Juro pra vocês. Onde que deixa? Me fala aí onde que clica. Todas as unidades, parabéns, unidade de poder da autoestima, energia positiva, meninas de rosa, todas
todas as unidades, eu não sei o nome de todas. Compartilha. Quando finalizar, eu compartilho. Ah, tá. Show de bola. Então tá bom, gente. Beijo! Tchau, tchau. Antes de finalizar. Ai, Jesus. Tá vendo? Tô evoluindo. Tô evoluindo. Tá bom. Beleza. Mas, eu vou clicar em encerrar, né? Então tá, gente. Vou clicar em encerrar. Beijo. Tchau, tchau.